Olá, pessoal, corações amigos, mais uma vez, estamos juntos aqui através do canal do Frei Anselmo, para mais um estudo do nosso livro Vinha de Luz. Então, caríssimos, como sempre, eu quero convidá-los para que se coloquem numa posição confortável. Procure serenar os corações, as mentes, e nos conectarmos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, e a toda a espiritualidade amiga que nos ampara, e vamos agradecer a esta oportunidade que estamos tendo do estudo de vida, agradecermos a todas essas mãos entrelaçadas que trabalham anonimamente em nosso benefício. E vamos juntos rogar ao nosso Mestre Jesus que nos acompanhe nesse nosso estudo, que esteja conosco, que permita que os seus mensageiros de amor, de luz e de paz estejam conosco. Mestre amado, rogamos a Ti, seja conosco, esteja conosco, hoje, agora e sempre, com a permissão de Deus, nosso Pai. Graças a Deus e graças a Ti, Mestre Jesus. Pois bem, caríssimos, nossa leitura de hoje é do livro Vinha de Luz. A nossa lição é a 167, Nossos Irmãos. Antes da nossa lição, Nossos Irmãos, eu vou pedir a vocês que compartilhem com os nossos irmãos os canais do Frei Anselmo, YouTube, Facebook, Instagram. Divulguem as nossas mídias para que os nossos irmãos possam também usufruir desses estudos que nós colocamos semanalmente no canal do Frei Anselmo. Então, pessoal, vamos lá? Lembrando que todos somos irmãos, né? Vamos compartilhar aí, fazer com que as pessoas possam também acompanhar o estudo do Vinha de Luz. Pessoal, Vinha de Luz, lição 67, Nossos Irmãos. Vamos à epígrafe que é de João, capítulo 4, versículo 21. E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Hoje nós vamos fazer o estudo de uma forma diferente. Eu vou ler todinho esse texto e depois nós vamos, por parágrafo, comentar. Então, vamos lá. Em verdade, amamos a Deus em todos os motivos de júbilo dentro da nossa marcha evolutiva. O Evangelho, entretanto, é farto de recomendações, no sentido de amarmos também os nossos irmãos, entre as pedras e sombras da escabrosa subida. Certo, a palavra da Boa Nova não se reporta aos companheiros amados e felizes que já solucionaram conosco as questões de harmonia mental, e sim aos que respiram em nossa atmosfera, exigindo auxílio fraterno e seguro. São eles, os nossos irmãos doentes que reclamam remédio, os infortunados que pedem consolo, os fracos que esperam defesa, os ignorantes que anseiam por esclarecimento, os desajustados que necessitam de compreensão, os criminosos distanciados do socorro e da luz,
os insubmissos que nos desafiam à tolerância, os desequilibrados que nos induzem a vigiar para o bem, os revolucionários que nos auxiliam a reconhecer os benefícios da ordem, os que nos ferem, ajudando-nos a desbastar as próprias imperfeições. Os que nos perseguem e caluniam, proporcionando a oportunidade de suportar com o Cristo na prática do Evangelho. O irmão iluminado e bondoso em si já representa uma obra viva do Pai, através da qual o conhecemos e admiramos. O irmão ignorante ou infeliz, porém, é uma obra que o céu nos convida a amparar e embelezar no rumo da perfeição, em nome do Todo Misericordioso. Se amas a Deus, no irmão que te entende e ajuda, não te esqueças de honrá-lo e querê-lo no irmão que ainda não pode amar. Lindo, né? Então, vamos lá. João. E dele temos o mandamento de quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Muito bem. Nós estamos cansados, né? Cansados mesmo de saber da necessidade de nós amarmos aos nossos semelhantes indistintamente. Nosso orgulho e nossa vaidade, muita vez, não nos deixa amar alguns companheiros que ferem o nosso orgulho, porque o nosso ego fala mais alto, né? A minha razão, eu tenho razão. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte dedicada ao duelo. Então, quando a gente pega esse capítulo do Evangelho, que vem nos falando do duelo, então, muitas vezes, nós pensamos assim, peraí, mas duelo, ainda hoje, nós temos duelos no mundo? Temos sim. Fica no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no título Amai aos vossos inimigos. Santo Agostinho, ele nos traz uma instrução que é a seguinte: o Cristo não disse a Pedro no Jardim das Oliveiras, embainha tua espada, pois aquele que mata pela espada perecerá pela espada. Jesus aqui, ele estava se referindo, né? Aliás, nós não temos certeza, né, que realmente ocorreu esse fato, porque são relatos passados oralmente, não tinha nada escrito por Jesus. Jesus não deixou nada escrito, foram os discípulos que escreveram as vivências que tiveram com Jesus, e daí surgem os evangelhos. E não são só esses 4 evangelhos canônicos. Nós temos também os apócrifos. São muitos evangelhos. São muitas histórias contadas por discípulos a respeito dos fatos ocorridos com Jesus e dos seus ensinos. Então, aqui, quando Jesus, ele recomenda a Pedro que embainhe a espada, é que Pedro estava com Jesus na ocasião em que Jesus foi ser preso.
E quando um soldado de nome Malco se aproxima de Jesus, Pedro o fere com a espada, o que imediatamente Jesus coloca a mão para estancar esse sangramento. Em alguns relatos diz que ele cortou a orelha, que Jesus colou a orelha. Vamos ser racionais. Ele feriu a orelha e Jesus, ao impor as mãos, nós sabemos o magnetismo de Jesus, parou aquele sangramento e ele recomenda a Pedro: embainha a tua espada. Porque esse soldado, soldado de Caifás, né, do templo, ele era um candidato a sacerdote. E no templo, na época de Jesus, a pessoa candidata a fazer parte lá do templo, ela não podia ter nenhuma imperfeição física. Olha aí, né, os fariseus observando as coisas exteriores, a imperfeição física. Então, se esse soldado tivesse ficado com esse ferimento na orelha, ele não poderia mais fazer parte do templo. E Jesus, sabedor disso, imediatamente vai lá, coloca a mão e restitui sã a orelha dele e recomenda a Pedro: embainha a tua espada. Então, por que nós estamos falando disso? Já que a nossa lição aqui, né, é sobre os nossos irmãos. Esse soldado de Caifás era irmão de Pedro, irmão de Jesus, nosso irmão, na visão do Cristo, do Pai, desse Pai que Jesus trouxe para nós. Todos nós somos irmãos. E quando Pedro age com violência, Jesus o repreende e diz a ele: embainha, porque com o mesmo que você ferir, você será ferido. Com o mesmo tanto. Vamos lá. Tudo aquilo que eu der aos meus irmãos, é exatamente isso que eu vou receber. Estamos falando aqui de amor. Estamos falando aqui de sentimentos. Então, no nosso primeiro parágrafo, Emmanuel nos recomenda e diz que, em verdade, amamos a Deus em todos os motivos de júbilo dentro da nossa marcha evolutiva. Se eu não amo um filho de Deus, eu não amo a Deus. Se eu não amo um animal criado pela permissão do Pai, Pai Criador, eu não amo a quem criou esse animal. Porque quem cria ama a sua criatura, como Deus nos ama. Tudo que existe na natureza foi criado com a permissão do Pai. E nós sabemos, espíritas, né, através do fluido cósmico universal, pelas mãos amorosas de Jesus e dos seus auxiliares, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Então, se eu não amo as criaturas, eu não amo quem as criou. Eu não amo a Deus. Precisamos pensar profundamente nisso. Como eu disse no começo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, muitas vezes traz para o nosso coração um inimigo, e esse que nós taxamos de inimigo é exatamente um espírito que nós teríamos que auxiliar nessa jornada. E por conta da vaidade, do orgulho, de eu ter razão, de eu ficar, vamos lembrar agora de novo do capítulo 12, duelando com o meu irmão. Hoje nós não temos mais o duelo da forma que nós tínhamos, os desafios armados.
Mas hoje nós duelamos mentalmente. Nós duelamos com os nossos irmãos através das nossas energias. Então, existe aquele duelo, o duelo de discussão, de razão, de que eu tenho razão. Ainda existe, sim, esse duelo. E todos somos irmãos. E mesmo com os nossos irmãos de sangue, gostamos de duelar às vezes, né? Nós sempre temos razão. Nosso orgulho não nos permite ver outras visões. Quando nós compreendermos que cada ser tem o direito de pensar e de agir da forma que ele bem entender. Eu preciso aprender a respeitar esse livre pensar e esse livre agir, porque o nosso Criador nos deu o livre arbítrio, e ele não cerceia esse nosso livre arbítrio. Podemos usá-lo à vontade. Inclusive, usamos muitas vezes em malefício próprio. Não é verdade? Então, vamos continuar aqui com mais um trechinho. Certo, a palavra da boa nova não se reporta aos companheiros amados e felizes, que já solucionaram conosco as questões de harmonia mental. Já não duelamos mais mentalmente com eles e nem nas palavras. Então, esses nossos irmãos, que nós já vivemos em harmonia mental, que já cessou esse duelo mental, nós já temos um afeto seguro com eles, né? Nós já temos aquela afinidade. Mas e aqueles irmãos doentes que reclamam o remédio do nosso amor? Aqueles infortunados que estão pedindo o nosso ombro amigo? Aqueles mais fracos que necessitam do nosso amparo? Aqueles ignorantes que ainda necessitam que nós, com muito amor, os esclareçamos. Os desajustados, que não precisam do nosso julgamento, porque eles já são muito julgados. Eles precisam da nossa compreensão. Os criminosos, que necessitam do socorro da luz, da oração. Os insubmissos, que desafiam nossa tolerância. É difícil segurar, né? Porque nós somos intolerantes. Os desequilibrados, que nos convidam a vigiar a nós mesmos. Os demolidores, aqueles que muitas vezes com uma palavra destroem, matam. É com eles que nós temos que ter a paciência, o ensejo de reconstruir. Os revolucionários, que nos alertam para que tenhamos ordem, disciplina. Os que nos ferem, mostrando as nossas imperfeições. Ninguém gosta de ter as suas imperfeições salientadas, né? Porque nós nos achamos perfeitos. Os que nos perseguem e caluniam são aqueles que nos proporcionam a oportunidade de suportar com o Cristo no Evangelho. Jesus foi caluniado o tempo todo. Ele foi condenado à crucificação por uma calúnia, por inveja, por mostrar que o poder maior é o poder do espírito e não o poder material e transitório. Por isso, Cristo nos convida a refletir no seu evangelho, a praticar, né? Aqueles que nos caluniam
Nós já paramos para pensar se nós não fazemos o inverso? Não julgamos pela nossa ótica e passamos isso para frente, sendo muitas vezes uma inverdade? São os duelos, né, que nós temos que enfrentar conosco. Costumo dizer, de mim para comigo, eu preciso duelar aquela imperfeição, porque eu já conheço a perfeição. Então, eu preciso ver quem é que vai vencer. Tem uma lenda de que um mestre, é bem conhecido, vocês devem conhecer, estava ali com os seus discípulos, e eles perguntam a ele, né, onde que ele conseguia estar sempre sereno, tranquilo, e ele olha para os discípulos e diz assim: dentro de mim habitam dois tigres, um é manso, calmo, pacífico, e o outro é feroz, violento, sanguinário. E os discípulos dizem: e nessa luta, mestre, quem vence? E o mestre responde: aquele que eu alimentar mais. Está em nossas mãos esse alimentar mais. Já temos o evangelho misericordioso para que nós possamos refletir, né? Duelar conosco, com esses nossos tigres, com essas tigresas interiores que nós temos, esses nossos egos inflados, né? No orgulho, na vaidade. Então, vamos lá. Emmanuel nos lembrando. O irmão iluminado e bondoso, em si, já representa uma obra viva do Pai, através da qual conhecemos e admiramos. O irmão ignorante ou infeliz, porém, é uma obra que o céu nos convida a amparar, embelezar, rumo à perfeição, em nome do Todo Misericordioso. Então, aqueles nossos irmãos que nós reconhecemos como ignorantes do mundo espiritual, não no sentido pejorativo, mas no sentido de desconhecimento. Cabe a nós, que já temos um conhecimento do Evangelho. Conhecimento também somente não resolve, né? Porque falar do Evangelho sem a prática, nós vamos estar nos lembrando de Paulo, é como um metal que tine, né? É como o metal que soa, perdão, é o sino que soa e o metal que tine. Então, eu preciso falar, mas com a prática, porque o espírito que estará ouvindo, ele vai entender. E quando eu falo somente daquilo que eu li, compreendi, mas não pratiquei, ele não chega até aquele coração amigo e necessitado. Se amas a Deus no irmão que te entende e ajuda, não te esqueça de honrá-lo, querê-lo no irmão que ainda te não pode amar. Aqueles irmãos que ainda nos veem de uma forma diferente. Muitas vezes nos veem pelos olhos da realidade que nós não enxergamos em nós. Que o nosso orgulho não nos permite ver. Então, Emmanuel recomenda que amemos a todos. É fácil? Não. Jesus nunca disse que seria fácil. Mas também ele disse que não é impossível. É possível. Se ele, nosso modelo e guia, conseguiu chegar aos patamares da luz, a ser encarregado de um planeta, governar um planeta, e ele diz para nós: tudo que eu faço, podeis fazer, e muito mais.
basta que queiramos. Numa encarnação só? Não. Mas nós temos e teremos várias oportunidades. Mas quanto mais nos adiantarmos nesta, menos teremos de tarefas pesadas na próxima. Quanto mais amor eu conquistar, mais amor eu terei para dar na próxima encarnação. Mesmo que nós nos achemos ainda extremamente pequeninos, porque perante o universo somos mesmo. Perante uma montanha, somos um grão de areia insignificante. Mas sem esse grão de areia, a montanha não existiria. Ela é um aglomerado de grãos de areia. Então, esse mínimo que nós já temos em nós, de amor, de compreensão, é preciso exercitar para que ele se robusteça, se fortaleça e se torne cada vez maior e mais intenso. Então, caríssimos, nossa lição, nossos irmãos, são todos aqueles que conosco convivem, são todos aqueles que o Pai colocou em nosso caminho para servir de alavanca de progresso, de desafio, para sairmos da nossa acomodação, para sairmos do mesmismo e agradecermos ao Pai por todas essas bênçãos, esses irmãos que são bênçãos, para que nós possamos nos enxergar, compreender a nossa pequenez, compreender que vamos chegar, queiramos ou não, estamos rumo à luz, rumo à regeneração, e vamos chegar lá, com Cristo conosco em nossos corações. Caríssimos, gratidão, gratidão imensa por estarem comigo em mais esta oportunidade. Eu vou rogar a vocês que possam multiplicar esses nossos vídeos, divulgando nossas mídias no Instagram, YouTube, Facebook, do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. E vamos mais uma vez, caríssimos, juntos, unir os nossos corações, as nossas mentes e rogarmos ao Pai que tenhamos compreensão de continuarmos a nossa jornada rumo ao amor, rumo à perfeição. E que tudo que já temos conquistado possamos passar àqueles que menos de conquistas já tenham. Jesus amado, querido Mestre, agradecemos por ter nos deixado o seu caminho de luz, as suas pegadas marcadas, para que possamos, através delas, nos melhorarmos, nos elevarmos, nos tornarmos verdadeiros filhos de Deus. Que assim seja. Graças a Deus, a Jesus, caríssimos, muito amor, muita luz a todos. Fiquemos na paz de Deus. Gratidão.